E aí, galera do oitavo ano, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje. Está acabando, hein, pessoal? Estamos na quarta unidade. Vamos começar hoje a quarta unidade na página 384. Última unidade do oitavo ano de geografia, pessoal. A última, depois de um ano tão difícil, né? Estamos aqui a uma unidade de encerrar a matéria de geografia no ano, né? Parece pouco, né? Mas se a gente olhar para trás de tudo que a gente já fez esse ano, vocês estão de parabéns. Né? Uma sala tão guerreira, uma sala tão boa que nem vocês. Né? Quem assistiu minhas aulas prestou atenção. Eu falo pela minha disciplina de geografia, mas também da de história, né? Mas pelo que eu conversei com outros professores, vocês estão aí, né, até um nível legal, vocês estão sempre evoluindo, aprendendo coisas novas. E eu tenho certeza, pessoal, que o nono ano vai ser muito melhor do que foi o oitavo para vocês. Vamos ter fé, vamos ter vontade. Mas para a gente finalizar bem, vamos começar a explicar aqui, né, falar os principais pontos da unidade 4. Tensões e conflitos na África, né? Eu já comentei com vocês sobre um filme que retrata muito bem isso daqui, que é o Diamante de Sangue, né? Um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, aí, muito famoso, vencedor de vários Oscars, né? E é um filme que ele fala um pouco das mazelas africanas, né? Ele fala do tráfico de diamantes, da exploração, da guerrilha urbana, da corrupção no governo, diversos pontos. Então, esse é o momento. Quem quiser assistir o filme, assista, é um filme muito forte, é um filme que a gente tem que passar do oitavo ano para cima, né? Porque ele tem cenas de violência ali, né? É o cotidiano real mesmo, digamos assim, de vários pontos da história africana. Mas ele é bom porque a gente consegue ver que a África foi explorada, né? E é explorada ainda até hoje. Então vamos falar um pouquinho disso aqui, lembrando que a matéria de geografia ela está muito ligada com a matéria de história também, porque a história africana, se você parar para analisar e comparar com a história da Primeira Guerra Mundial, está muito ligado, porque as potências europeias disputaram o espaço da África, teve a partilha da África, Conferência de Berlim, vários pontos ali que a gente vai estar falando. Então a gente vai estar abordando agora aqui os principais conflitos na África, historicamente e geograficamente, que é o intuito da nossa matéria aqui, para estar entendendo esse processo. Bom, vou pedir a gentileza de vocês abrirem na página 384. Logo de cara vocês têm aí o continente africano é marcado por inúmeros conflitos e tensões, cujas raízes estão ligadas ao processo colonial, que se estabeleceu nas fronteiras entre os países, ou seja, já volta na história. Apesar da matéria ser geografia, a gente já volta na história para entender esse processo. Durante o século XIX foi realizado o Congresso de Berlim, ou Conferência de Berlim, como dizem, em 1884 e 1885, em que nações europeias realizaram a partilha do continente africano, ou seja, os caras da Europa, os países europeus, digamos assim, dividiram que nem era deles. Dividiram a África, um continente. Partilharam como se fosse um terreno de cada um ali em uma parte. Absurdo, sem pensar nas pessoas que já viviam ali. Isso resultou em um maior número de confrontos entre países imperialistas. Observe o mapa a seguir, né? Ou seja, vamos ver aqui cada país que tentou pegar um pedaço da África e esses países imperialistas acabaram entrando em confronto. Ver que quem tinha a maior fatia do bolo africano. Podem ver que a França se destaca porque a França tem uma história muito forte, desde a Revolução Francesa, Napoleão. A França é um país que sempre se destacou nessa questão colonialista, né? Então você tem a área, ó, África Ocidental Francesa, várias áreas ali, todas estão nesse laranja meio amarelado aqui. Os ingleses, né, os britânicos, digamos assim, né, a área da Inglaterra, Escócia, País de Gales ali, nem todas as áreas de imposição, de dominação inglesa, aliás, britânica, é muito forte também, está em verde claro. Vocês podem ver que a maioria da África, a maioria dos países africanos, ou fala inglês ou fala francês, né? Porque foram os dois primeiros maiores colonizadores. Depois você tem outras nações que também foram crescendo. Aí, se vocês repararem ali, pessoal, que está em roxo não, em lilás, acho que, né? Essa cor aqui meio lilás, alemã. E depois em marrom a Itália. São os dois países que surgiram tardiamente, que nós falamos na matéria de história, né? A Itália e a Alemanha tiveram unificação tardia. E outros também já com ponto histórico, como os portugueses, né? A área espanhola também, os belgas, né, e algumas áreas diferentes aqui. Né, algumas áreas têm até independência. O fato, né, o forte de você destacar aqui, é que, igual eu falo, uma frase que pode sintetizar isso, era muito cacique para pouco índio. Quer dizer o quê? Era muito país imperialista querendo dominar para pouco área de dominação, para riqueza, digamos assim. Então vai gerar um confronto muito grande. Esse confronto eu vou explicar em história no ano que vem, na primeira matéria, que vai chamar-se Primeira Guerra Mundial. Mas até chegar lá na Primeira Guerra Mundial, vamos voltar aqui para a geografia, vamos entender que todo esse processo na geografia modificou todo o cenário africano, modificou todos os países africanos, de modo geral.
E pensando nisso, pessoal, vocês vão ter agora uma atividade bem simples, jogo rápido, ó. Antes de começarmos os nossos estudos sobre os conflitos e tensões na África, complete o exercício a seguir e relembre alguns conceitos geográficos. Bom, primeiro vamos ver o que é lugar, né? Vocês vão olhar lá, a matéria do sexto ano, ou pode olhar na internet também, no Google aí, pesquisa na parte de geografia. Para geografia, o que é lugar? Essa matéria, essa aqui a gente aprendeu lá no sexto ano, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente fez aquela atividade que a gente ficou andando pela escola, anotando que era lugar, paisagem, né? Território, então tem essa questão. Então vamos relembrar. O que é lugar? Na B, o que é território? Na C, o que é nação? O que é nação? Nacionalismo, o que é nação? E a última, o que é região? Na letra D. Vão pegar no dicionário ou olhar no Google aí e fazer as atividades, tá bom? E aí depois na próxima aula eu venho com a resposta para vocês. Aí pessoal, vamos falar um pouquinho da independência da África. Muitos países da África hoje são independentes, são países livres, mas ainda sofrem com o neocolonialismo, ainda sofrem com a imposição, a questão de mercado consumidor, né, com a questão alfandegária. Tem vários pontos que a gente pode estar citando que fazem com que esses países ainda sejam muito explorados, né, indiretamente. Vamos ver uns pontos interessantes aqui, ó. Após a independência das nações africanas em relação às europeias, a maioria das fronteiras determinadas pelos europeus foi mantida. Ou seja, vários países que quem fatiou essas fronteiras foram os europeus, os africanos mantiveram aí essas fronteiras, unindo grupos étnicos inimigos e separando algumas etnias. Tal configuração resultou em conflitos entre diferentes grupos, que se mantêm até os dias atuais. Observe o mapa a seguir. Algumas áreas na África foi divisão europeia, os europeus dividiram. E os grupos étnicos, digamos, africanos, várias tribos africanas, assim, vários grupos diferentes, que eram rivais, inimigos, não se entendiam, acabaram ficando no mesmo território. O que gerou um grande conflito por área fértil, por terras, né, política, religiosa. Isso causou conflitos historicamente fatais em várias áreas da África. A gente pode destacar alguns aqui, ó, principais zonas de conflito entre 1990 a 2009, aí, né, nos últimos 30 anos, aí, tiveram vários conflitos. E zonas de concentração de pessoas refugiadas, né, ou em dispersão. Olha quanta área que está marcada em laranja, essas estrelinhas aí são áreas que tiveram conflitos, né? Guiné, Serra Leoa, Libéria, Gâmbia, né? Angola, né? República Democrática do Congo, Malawi, Moçambique. Tem muitas áreas de conflito na África. Apesar de terem conseguido a independência, as nações africanas continuam independentes dos outros países, principalmente dos europeus, ainda mais no comércio, na questão da importação e exportação de produtos. Muitos países africanos, pessoal, são plantation totalmente até hoje. Tem países que praticamente não há industrialização grande, não há setor terciário forte. O mais forte é o setor primário, o plantation, e vende muito barato para países europeus. Um exemplo dessa influência europeia aconteceu no canal de Suez, né, que permaneceu sob controle militar do Reino Unido até 1956. Ou seja, várias áreas africanas elas ficaram por muitos anos ainda sob domínio, né, dos estrangeiros ali, dos povos europeus. Aí, pessoal, vamos dar a introdução aqui, ó, na página 386, aliás. O processo de dependência das nações africanas atendeu aos interesses dos países ocidentais, que vendiam serviços e produtos tecnológicos aos africanos, que continuaram explorando os recursos naturais do continente. A África é muito rica em recurso natural, e os europeus continuaram explorando a África de várias maneiras. Além dos conflitos da atual divisão, o território africano é responsável por uma enorme fragmentação territorial, que impede a implantação de estruturas econômicas mais eficientes e modernas, ou seja, o território africano foi todo fatiado de acordo com interesses políticos aí. E devido a isso fica difícil você ter uma estrutura econômica, né, para conseguir ter uma melhora econômica, uma melhora na sociedade africana de modo geral em vários países. Vamos falar um pouquinho agora de alguns países que se destacam na história, né, pelos seus problemas sociais, pelos seus problemas culturais, religiosos, econômicos, né, étnicos, entre outros aí, que acabaram tendo, digamos que, pontos muito negativos, mas também a gente serve de exemplo aqui, serve de, digamos que, de conhecimento para ver, né, o que ocorreu nessas nações aqui. Bom, vamos começar falando de Ruanda, pessoal. Ruanda, um paísinho da África ali, ó, localizado, um país pequeno, né, entre a África Ocidental, né, no mapa aqui do lado, ó, próximo a Tanzânia, Uganda, né, Burundi, República Democrática do Congo, né. Esse país aí, pessoal, no início do século XX, o país foi colonizado pelos belgas, né, pela Bélgica. A Bélgica que era o colonizador. Lembrando que a Bélgica é um país dissidente de separação, né, com os holandeses. A Bélgica foi independente e virou um país forte também colonizador. Nesse período, a região era ocupada por duas etnias, né, os Hutus e os Tutsis, né.
Etnias, pessoal, esse grupo étnico, a gente pode dizer como fossem tribos fortes, grupos de pessoas que viviam nessa área, né, em Ruanda. Os Hutus e os Tutsis, né? Essas etnias conviviam em clima de paz, mas durante a colonização, os belgas incitaram a rivalidade entre os povos, ao caracterizar os Tutsis, em razão de sua característica física, a exemplo da cor da pele mais clara, como superiores aos Hutus. Quando os belgas começaram a colonizar a área, os Hutus eles têm a cor de pele mais escura e os Tutsis mais clara, né? Os dois são negros, mas têm a pele um pouco mais clara. E devido a essa ideia que foi, digamos que inserida nessas culturas por causa dos belgas, né? De que a cor mais clara é superior, o que é totalmente errado, a gente sabe na história disso, sabe na ciência isso, que não tem nada a ver cor de pele com superioridade. Mas acabou incitando uma rivalidade entre essas duas tribos, essas duas etnias, né? Os Hutus e os Tutsis, né? Os Tutsis acabaram sendo colocados como superiores, o que deixou os Hutus com uma imensa raiva, um imenso ódio ali. Quando ocorreu a descolonização de Ruanda, ou seja, quando Ruanda deixou de ser colônia da Bélgica, né, na década de 1960, os Hutus, que eram a maioria, assumiram o poder, né, e passaram a castigar os Tutsis, né, que abandonaram o país e se refugiaram em Uganda. Bom, devido a isso, como os Hutus eram a maioria, eles passaram a ser os donos do país, digamos assim, passaram a ser os governantes do país após a descolonização, eles resolveram meio que se vingar, né, dos Tutsis, e os Tutsis acabaram sendo expulsos do país, refugiados, né, uma briga muito forte nesse ponto. Os Tutsis formaram um grupo denominado Frente Patriótica Ruandense, FPR, e para lutar os seus direitos, tiraram os Hutus do poder e voltaram ao país, o que provocou inúmeros conflitos, né? Ou seja, outro grupo, né, dos Tutsis resolveram retomar o poder do país, tentar por meio de uma guerra civil. A situação piorou em 94, quando um avião ocupado pelo presidente de Ruanda, Juvenal, né, Habyarimana, né, olha aí o nome do cara bem difícil, foi derrubado, né, o avião foi derrubado aí nesse conflito. A Frente Patriótica Ruandense foi acusada pelo incidente, o que motivou um genocídio na região. O que é genocídio, pessoal? Um extermínio da população, uma briga muito grande, né, mortes ali por diferenças étnicas e religiosas. O saldo, né, foi de 1.074.017 pessoas mortas, sendo 90% da etnia Tutsi. Além disso, o conflito levou a mais de 2,3 milhões de pessoas a deixar suas casas, a maioria delas da etnia Hutu, né? Ou seja, as pessoas que não morreram, que não foram assassinadas por causa desse conflito, tiveram que sair do país para sobreviver, porque senão iam ser mortas, né? Então procurar refúgio em países vizinhos. Então você vê que a história de Ruanda, os Tutsis e os Hutus é muito forte. Até alguns filmes que retratam isso, se eu não me engano, né? Pesquisarem, tem até filmes que falam dessa história. É bem triste, mas é bem complicado. Você vê que a herança que os europeus deixaram ali não foi muito boa nessa questão, o conflito gerado ali, né, dessas duas etnias. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui na página 386. Na próxima aula eu vou explicar a Nigéria com Boko Haram, né? Vou falar da região de Darfur. Vou falar para vocês também da área do Sudão do Sul e da Primavera Árabe, que a gente também vai ver em história, tá? E depois a África do Sul vai ter que ser uma aula a mais, porque a África do Sul, uma apartheid aí de Nelson Mandela, é uma aula só para essa parte. E depois a gente faz as atividades aí. Mas por enquanto parem aí na página 386. Anotem aí e a próxima a gente dá sequência, beleza? Página 386. Pessoal do 8º ano, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que tiver, me manda o WhatsApp, beleza? Um abraço para todos. Até a próxima aula de Geografia.